Aspectos epidemiológicos da Covid-19. Em dezembro de 2019, algumas pessoas que trabalhavam no mercado de frutos de mar de Wuhan, uma cidade da província de Hubei, na China, apresentaram casos não usuais de pneumonia. Esses pacientes, na maioria das vezes, se apresentavam com tosse seca, dispneia, febre e infiltrado pulmonar bilateral. Em 31 de dezembro de 2019, esses casos foram reportados à OMS. Há relatos de que o primeiro caso de infecção date de meados de novembro de 2019, aproximadamente um mês antes da identificação oficial. Em 1º de janeiro de 2020, os referidos mercados foram fechados. Em 7 de janeiro, cientistas chineses identificaram o agente etiológico como o novo coronavírus. Em 11 de janeiro, a China registrou o primeiro óbito e, no dia seguinte, divulgou o sequenciamento genético do novo coronavírus, fundamental para o desenvolvimento de kits diagnósticos. Em 13 de janeiro, foi relatado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus fora da China, na Tailândia. Em 20 de janeiro, foi relatado o primeiro caso nos Estados Unidos. Em 24 de janeiro, foram identificados os 3 primeiros casos na Europa. No final de janeiro, descobriu-se que o novo coronavírus se originou de morcegos e pertencia ao grupo do coronavírus responsável pela síndrome respiratória aguda grave e passou então a ser denominado SARS-CoV-2. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o SARS-CoV-2 como uma emergência global de saúde pública. A primeira morte fora da China ocorreu em 2 de fevereiro de 2020 nas Filipinas. Em 11 de fevereiro, a OMS nomeou a doença causada pelo SARS-CoV-2 como Covid-19, uma versão abreviada de Coronavirus Disease 19. A primeira morte na Europa ocorreu em 15 de fevereiro na França. Em 19 de fevereiro, o Irã relatou o primeiro caso. Em 25 de fevereiro, é registrado o primeiro caso no Brasil. Mais tarde, o Ministério da Saúde considerou que o primeiro caso possa ter ocorrido no final de janeiro, ou seja, aproximadamente um mês antes, antecedendo inclusive o Carnaval. Em 11 de março, a OMS declara a Covid-19 uma pandemia. Em 16 de março, inicia-se o distanciamento social no Brasil. Em 17 de março, ocorre o primeiro óbito no Brasil, um homem de 62 anos que estava hospitalizado em São Paulo, vindo da Itália. Em 20 de março, a Itália ultrapassou a China em número de mortos. Em 26 de março, o número de casos no mundo ultrapassou 500 mil. Em 29 de março, os Estados Unidos apresentaram o maior número de casos no mundo, seguidos pela Itália e Espanha. Em 2 de abril, o número de casos no mundo ultrapassou 1 milhão. Em 14 de abril, o número de casos no mundo ultrapassou 2 milhões. Em 23 de abril, havia aproximadamente 2,7 milhões de casos no mundo. O número real de casos certamente é muito maior do que os dados oficiais sugerem, variando conforme a estratégia de realização de testes de cada país. Há alguns países, como a Coreia do Sul, com políticas de testagem bastante abrangentes e, portanto, publicando dados provavelmente mais acurados em comparação com a maioria dos outros países. A seguir, apresentaremos alguns conceitos importantes para compreendermos os dados com os quais nos deparamos com frequência. O primeiro termo que falaremos é o R0, ou Número Básico de Reprodução, em uma população suscetível. É o número médio de indivíduos que são infectados por uma pessoa transmitindo a doença. Por exemplo, se voltássemos no tempo, antes da vacina antitetânica, e eu tivesse um ferimento pontiagudo em uma região altamente vascularizada e contraísse o tétano, sabendo que a transmissão não se dá pessoa a pessoa, o R0 seria 0, ou seja, mesmo que eu estivesse infectada, eu não transmitiria a doença a outros indivíduos. Do lado oposto desse espectro, poderíamos citar o sarampo.
Se eu tenho sarampo em uma população suscetível, eu poderia infectar entre 12 e 18 pessoas, um R0 de 12 a 18 aproximadamente. Logo, nota-se que o sarampo é uma doença altamente contagiosa, diferentemente do tétano. E onde colocamos o SARS-CoV-2? Ainda dispomos de informações limitadas, mas com os melhores dados disponíveis, estima-se que o seu R0 situa-se entre 2 e 3. Isto é, uma pessoa infectada numa população suscetível contamina entre 2 e 3 indivíduos. Essa estimativa é semelhante à da gripe influenza. A diferença é que no influenza nós temos imunidade em parte da população. Como o SARS-CoV-2 é um vírus novo, nós não temos imunidade. Um aspecto importante é que o R0 não é um valor estático. Muitos fatores podem alterá-lo. Por exemplo, se eu for infectada e não tiver contato com outras pessoas, não importa quão contagioso seja o vírus, eu não infectarei ninguém. Por outro lado, se eu tiver contato próximo com muitas pessoas, eu provavelmente infectarei muitos indivíduos, possivelmente mais de 4. Por exemplo, há relato de um paciente chinês que infectou 14 profissionais de saúde. Dessa forma, o entorno, o contexto, impactam no R0, e é aí que entra, por exemplo, o isolamento social. Trabalharemos com o exemplo de R0 de 2. Dessa forma, um indivíduo infectado contamina outros 2 indivíduos, e cada um desses infectará outros 2, cada um deles infectará outros 2. Outro fator que precisamos considerar é o tempo de duplicação, que consiste basicamente no tempo decorrido entre o indivíduo se infectar e transmitir e causar infecção a outra pessoa. O problema é que sabemos que esse vírus pode infectar indivíduos e estes permanecerem assintomáticos. Por isso, pode ser difícil determinar o tempo de duplicação. Por isso, falaremos de tempo de duplicação para indivíduos com manifestações. A literatura nos mostra que esse intervalo é de aproximadamente 4 dias. Sendo assim, o tempo que leva para esse indivíduo infectar 2 pessoas é de 4 dias. O tempo que essas 2 pessoas levam para infectar outras 2, cada uma, também é de 4 dias. E em mais 4 dias, essas 4 pessoas infectarão outras 8. Somando isso, nós teremos 12 dias, ou seja, pouco menos de 2 semanas. Quantos indivíduos serão infectados nesse período? 1 mais 2 mais 4 mais 8, ou seja, em 12 dias teremos 15 indivíduos infectados, adotando um R0 de 2. Caso adotássemos um R0 de 3, esse valor seria igual a 40, ou seja, em pouco menos de 2 semanas, um único indivíduo infectado poderia acabar levando a infecção de outras 40 pessoas. Isso é muito sério e por isso temos visto incidências tão elevadas com esse vírus. Ele apresenta um tempo de duplicação relativamente pequeno e um número básico de reprodução relativamente alto. Considerando essas estimativas, ao representarmos graficamente o número de casos ao longo do tempo, veremos um crescimento exponencial. Se o R0 for igual a 1, ou seja, um indivíduo infectado leva à infecção de mais uma pessoa, teremos uma linha reta, ou seja, o número de casos tende a se manter constante. Se considerarmos a gripe por influenza, cujo R0 situa-se entre 1,2 e 1,5, observaremos um número de casos mais mantidos, sem esse crescimento tão significativo. Por outro lado, se o R0 for inferior a 1, a curva se torna descendente, ou seja, ao longo do tempo haverá uma tendência para o desaparecimento do vírus. Outro conceito de extrema importância é a taxa de letalidade, do inglês Case Fatality Rate, CFR. Consiste no número de óbitos ocorrido entre os casos, resultando, portanto, em um percentual. Apesar de ser denominado taxa, na verdade é uma proporção. Representa o percentual de indivíduos que morrem ao contrair a doença. Muitos confundem a letalidade com a taxa de mortalidade,
ou coeficiente de mortalidade. Essa última, entretanto, representa o número de óbitos por habitantes e não por casos em determinado espaço de tempo. Existe o coeficiente de mortalidade geral, que abarca os óbitos independentemente da causa, e o coeficiente de mortalidade específico para uma determinada causa. Entretanto, o que vamos discutir é a taxa de letalidade, ou seja, a proporção de óbitos ocorrido entre os casos. Alguns aspectos da letalidade merecem reflexão. É necessário muita cautela ao comparar dados dos diferentes países, uma vez que este indicador reflete diversos aspectos, como, por exemplo, fatores que impactam em seu numerador, ou seja, número de óbitos. Falta de padronização na notificação do óbito pode ter um grande impacto. A capacidade do sistema de saúde, que é altamente impactada pelo momento da pandemia que o local está vivenciando. A estrutura etária da população. Características clínicas dessa população, comorbidade, hábitos de saúde, como por exemplo o tabagismo. Temos também os fatores que impactam no denominador, ou seja, no número de casos. Considerando que o percentual de letalidade é estimado dividindo-se o número de óbitos pelo número de casos, se todos os indivíduos estivessem sendo testados, eu identificaria mais casos, ou seja, aumentaria o denominador, e com isso eu reduziria o resultado, essa taxa de letalidade. Devemos estar atentos ao tempo médio entre adoecer e morrer, que é em torno de 14 dias. Isso deve ser considerado no cálculo da letalidade, ou seja, os óbitos de hoje, que vão para o meu numerador, se referem aos casos que se infectaram há 2 semanas atrás, e esses são os valores que deveriam entrar no meu denominador. Relatos do início da pandemia na China reportaram uma letalidade de aproximadamente 4%. Considerando os dados que temos disponíveis no momento, diríamos que a letalidade da Covid-19 é próxima de 1%. Ainda assim, se compararmos com a letalidade da influenza, de 0,1%, temos uma ideia do impacto dessa nova infecção.